Hoje é 16 de março de 2020, segunda-feira. O escriba ainda está em traje esportivo, foi fazer a sua caminhada obrigatória em torno do quarteirão deste escritório. É o que o mantém razoavelmente saudável e com vitalidade suficiente para enfrentar as dificuldades da advocacia criminal. Hoje seria um dia em que, se e quando observadas as premissas reguladoras do comportamento profissional, este antigo criminalista teria dispensado todos os funcionários a fim de que pudessem também dedicar-se à prevenção da saúde frente a esse conflito enorme de opiniões correspondentes a essa peste que vem por aí. Mas os funcionários querem trabalhar com a prudência e as características de estilo, observando o regramento que está sendo oferecido pelas autoridades que entendem do ramo. Este escrevinhador é assim: quando se consulta um advogado, é justificável que o causídico tenha qualificação suficiente para a consulta. E quando se busca a opinião de médicos, é preciso que os médicos saibam o que estão a dizer. E, nesse sentido, quando médicos competentes dizem o que disseram, essa dicção deve ser paradigmática. É assim que funciona uma cabeça racionalmente posta a enfrentar os desafios que a vida traz. Dentro desta perspectiva, embora em trajes de esporte, este escrevinhador cumpre a obrigação a que se impôs de dizer todos os dias, com exceção de uns e outros em que a satisfação da obrigação é insuportável, dizer todos os dias a sua opinião sobre aquilo que acontece ou vem acontecendo no terreno do direito penal, do processo penal e paralelismos nessa nossa nação. Este escrevinhador sempre gostou, ou sempre teve uma curiosidade insuportável, às vezes, sobre como funciona o nosso cérebro. E, independentemente do instinto que vai aumentando à medida em que se vai envelhecendo, este especialista em direito penal e processo penal tem aí uns 180 a 200 volumes de medicina em múltiplos arquivos e aspectos, alguns volumosos, porque lá atrás, quando começou a advogar, escreveu inclusive um livro sobre abortamento, que hoje, respeitadas as diferenças, ainda sobrevive e de vez em quando é usado por um e outro.
jurista, feticídio e aborto em medicina, qualquer coisa assim. Abortamento, prefaciado pelo grande médico especializado em medicina legal, Flamínio Fávero, de santa memória. Entende alguma coisinha este escriba diz sobre isto? Dias atrás, disse alguém, se precisar fazer uma cirurgia de apêndice, numa emergência, esse escriturário de direito penal é capaz de usar o bisturi com um risco enorme de levar o paciente a um trajeto melhor para o infinito, mas dentro de um aspecto teórico sabe fazer. Mas isso não serve de preposto ou não serve de antecipação daquilo que este antigo esculápio do direito penal quer dizer agora. Este advogado criminal separou até um ou outro volume para acentuar a verdade daquilo que pretende dizer, por exemplo, Paisagem do Medo, Paisagens do Medo, de um autor respeitado, editado pela Unesp, Yi-Fu Tuan. Nome bonito sobre todos os aspectos que levam a criatura humana a se comportar medrosamente. Isso diz, evidentemente, com as diversas oportunidades em que criaturas muito bem postas no âmbito da comunidade aparecem nos jornais. Por exemplo, o bispo Edir Macedo deu entrevista ao Estado de São Paulo, uma pequena entrevista, uma pequena captação de uma opinião dessa eminente criatura que lidera uma facção da religiosidade brasileira. Em uma transmissão feita ao vivo em sua página no Facebook, o bispo Edir Macedo pediu aos fiéis que não se preocupem com a propagação do novo coronavírus. Atribuiu atenção com o avanço da doença a uma tática de Satanás e ao trabalho da mídia. Portanto, para o bispo Edir Macedo, o problema todo se diz com pressão diabólica do anjo mau, que, segundo ele, preside também os conflitos entre os bons e maus comportamentos do ser humano. É uma forma de se ver isso tudo. Os católicos, ou parte deles, também preocupados com isto, são capazes de atribuir à hóstia o aspecto de um antibiótico extremamente eficaz. Vale a pena dizer nesse ponto que há na psiquiatria um antepasto de convicção, às vezes, no sentido de que acontece aquilo que a gente quer que aconteça. Acontece aquilo que se quer que aconteça.
ou acontece, ou a facilitação para que aconteça aquilo que se tem muito medo de acontecer. Aí, esse livro de Ifu Tuan, editado pela Unesp, Paisagens do Medo, tem relação com o bispo Edir Macedo, sim, e com todos os obcecados. Outro livro aqui que este escriba separou para examinar o que vem acontecendo em função ou com relação a esse trânsito dos brasileiros e do mundo todo por essa infecção, que é uma infecção, parece, universal. Há outros aspectos, sim, ligados à forma pela qual nós, não só brasileiros, mas cidadãos do mundo inteiro, examinamos esse fenômeno que traz, sim, com certeza, traz motivação a reflexões variadíssimas, tocantemente a tal peculiaridade. O escriba havia separado entre as múltiplas obras que tem uma outra obra vetusta para significar ou representar aquilo que vem pensando, mas largou aquilo tudo, em primeiro lugar porque não é um especialista, em segundo lugar porque qualquer opinião que ele venha a emitir referentemente ao assunto é uma suposição a ser debatida veementemente na comunidade que diz, esta comunidade sim, que diz com o fenômeno a surpreender a tranquilidade de todos os brasileiros e, quiçá, também dos estrangeiros ligados ao assunto. É curioso para muitos daqueles que escutam e veem este escriba nesta manhã do dia 16 de março, ainda em traje esporte, a cumprir, sim, a obrigação que se impôs quando começou a fazer esta crônica 10 anos atrás, quiçá. É curioso. E se diria que este escriba não está a dizer coisa com coisa. Está sim. Porque começa esse comentário com explicitação da literatura profusa que tem aqui nesta biblioteca, que é grande, diga-se de passagem, sobre equilíbrio ou desequilíbrio psíquico, em outros termos, a psiquiatria em geral. E o que se espera é que com a entrância ou introdução meio anômala no assunto desta crônica, o que se espera é que o escriba comece a usar termos técnicos para a significação do mérito deste assunto ou deste comentário. É que o escriba não quer, não pode, não deve
Usar terminologia daquelas vetustas, daquelas só conhecidas ou interpretadas por quem tem formação profissional específica, e o que se esperaria seria isto, mas não. Este velho cavaleiro andante da advocacia criminal já aprendeu a não complicar as passagens ou as manifestações com termos que pouca gente entende. Não. É bom que este antigo marinheiro da advocacia criminal simplifique a própria forma pela qual o seu cérebro funciona e coloque o alfabeto português nos seus devidos termos para bem poder explicitar o seu pensamento respeitante ao ponto fundamental desta crônica posta com pressupostos da Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo, um pequeno movimento dentro dessa profusão de ideários colocados nos jornais dessa segunda-feira. Em outros termos, o que fez o presidente da República, correspondentemente a esta preocupação que não só o país, mas o mundo inteiro tem com essa virose que vem chegando por aí. O presidente da República vai a público, ultrapassa os limites da regularidade psíquica e ele próprio se expõe centenas de pessoas à contração ou à hipótese de contração dessa virose, contrariando inclusive todas as recomendações daqueles que no seu governo dizem respeitante ao tema. Aqui no estado de São Paulo, a frase é: infectologistas criticam Bolsonaro por dar mau exemplo à nação. Isso no Estadão. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro ignora vírus e vai a ato contra Congresso e STF. Em outros termos, não se sabe o que é mais grave: se o desprezo a recomendações e determinações médicas no sentido de se prevenir os brasileiros contra a possibilidade de contração dessa infecção, ou engrandecer o ato público contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Em outros termos, uma manifestação que pretende fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Uma sugestão de uma luta pelo composto ilegal a acidular as relações
entre os três poderes. E o presidente vai. E o presidente abraça os circunstantes. E o presidente expõe a sua saúde, a saúde do presidente, independentemente de qualquer outra característica, é importante para o povo brasileiro. O presidente da República merece ser mantido rígido no seu comportamento físico. E o presidente pensa que aquele corpo é dele, não é? Não. Separando-se corpo e espírito, o corpo do presidente, o seu invólucro, aquilo que lhe permite estar entre nós e aquilo que lhe permite dirigir ou participar da direção dessa nação enorme que nós temos. O invólucro dessa parte do corpo, que é o cérebro do presidente, esse invólucro pertence à nação. Digno primeiro mandatário, nós, ou uma parte dos brasileiros, dos brasileiros o pôs no trono. E Vossa Excelência deve contas dessa votação, independentemente de se saber se este escriba participou ou não daqueles que saudavelmente, durante as eleições, o puseram presidindo o nosso país. Nós temos a obrigação de preservar a saúde do presidente, é por isso que ele anda com tantas seguranças. E é por isso que, numa falha, num desconcerto, numa desatenção daqueles que o acompanhavam lá atrás, antes mesmo das eleições, alguém o feriu com gravidade e o pôs durante dias e dias sob a atenção dos brasileiros, inclusive deste velho antigo e ainda determinado exercente do direito ao voto. O presidente vai e pratica a imprudência de se abraçar com muitos e muitos que poderiam infectá-lo e aos quais ele poderia também transmitir um vírus incubado naquele corpo que não lhe pertence. Esse corpo pertence ao país que o presidente jurou defender. Se quiser se livrar dos seguranças que o acompanham, não consegue. Se quiser deixar de se submeter a exames periódicos, não o consegue. Se quiser partir para a imprudência de fazer o que fez, também deve contas à nação, presidente Bolsonaro. Porque Vossa Excelência, com ou sem o nosso entusiasmo ou assentimento, tem e deve contas, tem o dever e deve contas de se comportar bem quanto à constrição de imprudências relativamente à sua saúde física. E também, presidente, e aí vai o fundamental para que nós encerremos esta crônica, que não pode ser longa, para que nós possamos saber como vai a cabeça de Vossa Excelência.
como vão os bilhões de neurônios, ou milhões de neurônios, que permitem as sinapses, inclusive, a transferência de pensamentos ou de raciocínios, no sentido de expor a sua saúde ao contágio e eticamente desobedecer a uma determinação dos membros do Ministério, colocados lá, por força, inclusive, de autorização e determinação da Presidência da República. Em outros termos, o que está escrito aqui, presidente, com este sorriso, com este entusiasmo que endossa a crítica virulenta contra os dois poderes da nossa pátria. Como vai a cabeça de Vossa Excelência? Este escriba ia procurar aqui nesses dicionários de medicina legal o termo técnico que permitiria um conspícuo relatório sobre aquilo que este escriba pensa a respeito do comportamento de Vossa Excelência, presidente Bolsonaro. Mas prefere utilizar o básico, aquilo que está caminhando pelas esquinas, pelos pedaços do nosso Brasil, da nossa metrópole, dos pequenos municípios, dos grandes pináculos da nossa política, presidente Bolsonaro. Vossa Excelência, com imenso respeito, não bate o pino. Isso seria a expressão mais simples e, ao mesmo tempo, mais ríspida daquilo que passa no instinto mais do que no raciocínio deste antigo escriturário de direito penal, de processo penal. Presidente Bolsonaro, Vossa Excelência não bate o pino. Numa emergência dessa natureza, Vossa Excelência ofender, inclusive, toda a disponibilidade com que os cientistas postos nos ministérios da saúde, toda a disponibilidade que eles puseram para dar ao povo o mínimo de esperança, no sentido de que não há de se concretizar uma virulência nacional a colocar em risco a saúde dos brasileiros, Vossa Excelência desmerece isso tudo. Por que o fez, presidente? Com qual determinação, com qual entusiasmo? Vossa Excelência se entusiasmou no sentido de se achar superior aos outros e tão superior que não seria contagiado pelo vírus? Porque os outros da equipe de Vossa Excelência o foram. E o presidente da República se manteve rígido. É uma crença na superioridade da vontade divina, quiçá. Mas a vontade divina pode poupar a Vossa Excelência e pode destruir a saúde e a vida de milhões de brasileiros que, entusiasmados com o desprezo de Vossa Excelência, a temperança solicitada pelos seus ministros, aparece na primeira página dos jornais e também nos microfones das nossas emissoras,
dizendo em síntese, não liguem a isto, porque além de ser imune a essa infecção, eu vou destruir os dois poderes da República que estão aqui, atacados pelos meus correligionários, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Em outros termos, presidente, se houvesse um exame psicotécnico ou exame preliminar colocado na Constituição para a demonstração positiva ou negativa da aptidão de um candidato à presidência da República, presidente, e se tal exame fosse feito por psiquiatras competentes, Vossa Excelência não receberia o carimbo de apto. Não há. Não há. O voto popular é sancionador da imaculabilidade do cérebro do candidato vencedor. Dá no que deu. Resulta nisso. E Vossa Excelência, com muita probabilidade, não há de contrair esse vírus. É bom que não o contraia, porque o corpo de Vossa Excelência, em parte, pertence à nação brasileira, é um invólucro e é o que lhe permite estar vivo e apto, teoricamente, a dirigir a nossa nação. O corpo de Vossa Excelência é nosso. E nós estamos a fazer o possível e, quiçá, o impossível para mantê-lo rígido até o fim de seu mandato, impedindo que este mandato seja exorcizado em metade por um impeachment que alguém pode ter muita vontade de suscitar. Então, Vossa Excelência, fica a saber que este antigo escriba de direito penal e de processo penal renuncia a invólucros vetustos para aquilo que acha em relação à psique de Vossa Excelência e diz, na sua opinião, ou na minha opinião, presidente, Vossa Excelência cada vez mais bate menos o pino da consciência de um comportamento regular. Dito isto, vamos ao trabalho que nos resta, porque nós estamos em período emergente no caminhar, inclusive, do nosso direito processual penal e do direito penal. E la nave va.